quem sabe problemas financeiros, profissionais, eu não sei. Tu é que sabe, Pai. Então vai com o teu poder nesta noite, naquelas pessoas que nas suas residências ficaram, ou onde estiverem, alcança com as tuas bênçãos, Pai, te peço, juntamente com a igreja. Também te peço nesse momento, Pai, que dê confortar aquelas pessoas ali, Senhor, no estado do Rio Grande do Sul, onde estão passando novamente por um momento, Senhor, quem sabe, de tristeza, de desânimo devido às chuvas, devido às enchentes, Pai. Vai confortar aquelas vidas que, quem sabe, perderam tudo também nessas últimas chuvas, ó Pai querido e amado. Vai confortar também aquele pessoal ali da Venezuela, ó Pai, que perderam tudo, Senhor, em questão de segundos, ó Pai, e muitos ainda perderam muitos entes queridos, 7, 10, 15 membros da mesma família, Pai, de uma vez só. Então é só o Senhor para confortar nesta hora, e nós sabemos que a oração, ela não tem distância, Pai. Nós podemos orar aqui pelos irmãos e irmãs do pessoal, o povo da Venezuela, como também podemos orar pelo pessoal lá do Japão, que também sofreu com um terremoto essa semana, Pai. Abençoa, Pai, conforta aquelas vidas, aquelas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesse momento, juntamente com a igreja, e a igreja que crê, diz amém, e aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas batalham a vida inteira, e às vezes é questão de segundos, minutos, batalham 30, 40, 50 anos, e em questão de, sei lá, de minutos, perde tudo. E nós sabemos que não é fácil, né? Eu não sei se você já teve experiência, eu já tive até esse tipo de experiência na enchente de 83, quando eu morava sozinho. Então só quem passou por isso sabe, né? Você batalhar, suar, e de repente em questão de minutos perder tudo. Eu morava sozinho, na época eu era solteiro, mas já tinha meus móveis, um fogãozinho, geladeirinha, estante, aqueles móveis básicos eu já tinha. Perdi tudo na enchente. E você diz, você é pregador, não pode ficar triste. Não, eu fiquei. Naquela época eu já era crente, na Brasil para Cristo. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, desanimado, mas não desisti da obra, não. Fiquei 30 dias na Brasil para Cristo, ali na casa pastoral. De vez em quando ia na janela e ficava olhando a água da Argentina, ficava olhando a água se baixou, não. 30 dias eu lá na janela, a água foi a maior enchente que teve, né? Depois eu voltei lá, mas não dava para recuperar praticamente mais nada, porque mesmo que lave, passe que boa, passe sabão, não adianta, aquele cheiro de carniça, cheiro de peixe podre, cheiro de lodo, fica impregnado ali, que não sai de jeito nenhum. E naquela época eu já fazia meus artesanatos. Eu sei que fiquei um ano sem fazer pintura em tela, né? Eu fiquei um ano sem pintar, fiquei um pouco desanimado com isso, mas não desisti da obra. A obra espiritual sempre esteve na minha vida. Tanto é que Deus me deu até a casa pastoral no Brasil para Cristo, onde eu congregava, para mim ficar ali recolhido até a água baixar. Mas só quem passou por esses momentos sabe, ficou triste, né? Mas é nessa hora que Deus dá graça. Diga amém. E eu estava ouvindo aqui o louvor da Arete, o primeiro louvor, não do culto, né? O primeiro louvor especial, né? E ele falava justamente sobre o tema que vamos trazer hoje. Ou seja, quando você está fraco, aí que você é forte. E ali na letra eu ouvi que falava nisso. Alguns chamam de coincidência, eu digo que é a aprovação de Deus nessa palavra para essa noite, que é confirmação. Quando você está fraco, é que você está forte. Nós vamos abrir lá em segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando ele escreveu essa segunda carta aos irmãos de Corinto, ou seja, aos Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 7 a 10. Paulo escreveu essa carta quando ele estava na Macedônia. Por isso que ele escreveu, né? Senão ele ia levar pessoalmente se estivesse na cidade. Então, da Macedônia, ele escreveu essa segunda carta para a igreja, né? E quando Paulo escrevia as cartas, ele não escrevia para as pessoas que não eram cristãos, escrevia para os membros da igreja. Então, ele escreveu essa carta aqui no capítulo 12, versículo 7 a 10. Vou tentar na palavra que quero dizer para os irmãos que os irmãos podem notar, de vez em quando, algumas pronúncias aqui meio abaladas. Quem sabe algumas palavras não vão entender, porque eu estou com uma cirurgia que fiz recentemente aí da estação de dentes, onde em menos de 3 horas tirei 10. Eu não, o dentista tirou 10 dentes.
6 em cima e 4 embaixo para colocar a dentadura fixa. Então vai mais ou menos 6 meses para se adaptar à voz. Eu falo, mas eu não vou ficar 6 meses sem cantar e sem pregar. Mesmo que não saia direito as palavras, eu continuo cantando e louvando até 6 meses, um período ali de experiência para você se acostumar com a dentadura fixa. Né? Então, em menos de 3 horas ali, o dentista saiu 6 dentes em cima e 4 embaixo, 10 dentes, em menos de 3 horas. Das 8h30 até as 11h30, com a boca aberta lá, e 10 dentes extraídos de uma vez só. Não bastasse isso, ele colocou 5 pinos no mesmo dia, aquele período, 3 horas, mais ou menos. 5 pinos em cima e 4 embaixo. 9 pinos, ou seja, a broquinha. Então, até aconselho você, se for fazer um dia, não faça tudo de uma vez só. Faça a primeira parte de cima ou de baixo, primeiro, depois volta a fazer outra. Mas nem eu esperava que eu ia fazer tudo de uma vez só. Eu sei que eu ia mexer primeiro a parte superior, depois, uma semana depois, a parte. Não, fiz tudo em menos de 3 horas, das 8h30 às 11h30, com a boca aberta lá, e ele mexendo ali. E depois chega um momento ali que a anestesia já não estava dando efeito, eu sentia ele arrancando com a raiz. E aquela dor, com a boca aberta, não pode nem gritar. Você não pode nem gritar, velho. Vai perguntar para a Brenda. E fazer sentir o corpo, fazer assim. Você não vai gritar, né? Mas você sente a dor. Então você estremece, assim, porque a anestesia não estava 100%. Então eu aconselho para você, se for fazer um dia, faça em etapas. Não arranque de uma vez só os dentes. Talvez você não aguente. Mas isso é só um conselho para você. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Veja o que me diz a palavra de Deus ali, ó. E para que não me ensoberbecesse, Paulo escrevendo aquilo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que quer dizer isso? Há muito tempo, quando estava começando a entender a palavra de Deus, há muitos anos atrás, eu ficava questionando. Quem sabe você fez isso, mas hoje nós vamos aprender juntos que não é certo. Eu ficava questionando por que aqueles grandes homens de Deus, por que aqueles homens que realmente eram usados por Deus para curar, para repreender enfermidades, para expulsar demônios, e muitas vezes eles tinham uma enfermidade. Eu lembro do Davi Miranda. Quantos lembram do Davi Miranda aqui? Para vir falar. A gente não pode negar um homem muito usado por Deus. Não sei se os irmãos viram lá alguma reportagem sobre o templo da Deus Amor. Eu estou aqui fazendo propaganda da igreja, falando aqui dentro da palavra. Lá no templo da Deus Amor, lá tem uma sala só de muletas e objetos que as pessoas deixaram, que foram curados e deixaram na igreja. Era um homem muito usado por Deus. Só que ele tinha um problema muito sério de visão, de miopia. Não sei se todos conheceram ele. Ele usava óculos praticamente fundo de garrafa. E eu, na época, hoje eu já entendo pela palavra. Na época eu ficava questionando, mas por que esse homem tão usado nas mãos de Deus e usa óculos dessa grossura? E há muito tempo eu tenho entendido por essa passagem aqui de Paulo, eu fui entender. Não agora, já há muito tempo eu tenho entendido isso. E Paulo era assim. Paulo também era usado por Deus. A palavra Paulo significa pequeno, em termos de estatura. Ele era pequeno, ou seja, era uma pessoa que você olhava para ele, não, esse baixinho, esse pequenininho, mas era um homem grandemente usado por Deus. Mas ele tinha também problemas, ele tinha enfermidade. Por isso que diz aqui espinho na carne. Espinho na carne quer dizer algo que incomoda. A Bíblia não relata especificamente que tipo de problema tinha Paulo, mas ele tinha um problema. Alguns estudiosos dizem que Paulo, ele tinha... Aí ficam jogando coisas que não estão na Bíblia. Eu já não vou muito para esse lado, não. Eu até pesquiso um pouco na internet, mas eu fico na palavra. Tem pessoas que mas os historiadores falaram que Paulo, ele tinha um problema, que tinha uma mulher que perseguia ele. A Bíblia não fala de mulher. Não, porque lá tinha as mulheres, fala lá que as mulheres acompanhavam Paulo, essas mulheres tinham uma que era amante de Paulo. Fica inventando coisas que não tem na Bíblia. A Bíblia não cita
Qual era o problema, o espinho na carne de Paulo? Podia ser aquele latoeiro que incomodava Paulo. Podia ser tantas coisas, mas a Bíblia não diz. Mas a Bíblia dá pelo menos uma pequena amostra do que poderia ser o espinho na carne de Paulo. Ou seja, com esse primeiro versículo aqui, versículo 7, Deus quer dizer que a pessoa que é usada por Deus não quer dizer, igreja, presta atenção, não quer dizer que ela não tenha problema nenhum. Por quê? Porque não existem pessoas perfeitas. A pessoa pode ser usada por Deus e ter diabetes. A pessoa pode ser usada por Deus e ter tantas doenças, pode ter. Mas isso não tira o quê? A espiritualidade da pessoa, ao contrário. É por isso que o título da mensagem é: quando estou fraco, sou forte. Deus não vai provar que Ele é Deus quando você está tudo bem. Deus não vai provar para você quando a tua conta corrente está estourando no banco, quando o teu bolso está estufado. Não tem como provar quando você está bem. Mas Deus vai provar. Olha só, gente, o que a Bíblia está falando. Aquilo que nós muitas vezes pensamos ao contrário. Deus vai provar que você é forte quando você se sente fraco. Aí você está forte. Quando você acha que não tem condição. Se eu fosse seguir a recomendação médica, até sendo desobediente nessa parte, eu poderia ficar 6 meses sem falar, sem pregar, sem cantar, até me acostumar com a dentadura. Não! Eu fiquei uma semana sem vir à igreja. Eu não entendo como é que pode faltar uma vez por semana. Tudo bem, pode até acontecer, mas faltar 2, 3 cultos seguidos, eu não consigo, igreja. Eu sinto aquela necessidade, eu fico agitado, porque são 37 anos da presença de Deus. Então, se eu faltar 3 cultos seguidos, eu não consigo ficar 3 cultos seguidos em casa. Posso até voltar de vez em quando, um dia na semana, um culto, mas sempre venho pelo menos um. Agora tem pessoas, membresia da igreja aqui, que ficam 2, 3 cultos, que sobem da igreja. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Não sei, sumiu. Eu não consigo. Eu não consigo nem ficar muito tempo em casa, nesse período que eu estou de licença da prefeitura. Chega um ponto que você fica ansioso, porque serviço sempre tem. Mas chega um ponto que não tem mais o que fazer em casa, fica ansioso, vai para um lado, vai para o outro, e o tempo não passa, vai para a loja. Eu fico ansioso até quando eu estou de licença da prefeitura. Quanto mais de igreja. Mas eu vejo membresia da igreja faltando em cultos, os principais cultos da igreja, que é o culto de Santa Ceia. Consegue isso? Consegue. Por quê? Porque não está demonstrando que está precisando de Deus. Esse que é o problema. Esse é o espinho na carne que Paulo está falando. Por isso que nós vamos ler na sequência ali. Por que Deus deixa muitas vezes uma coisa para nós? Em outras palavras, sofremos. Por quê? Para demonstrar que nós precisamos de Deus. Diga amém, você precisa de Deus. Porque se você não tiver problema nenhum, você diz: não, está tudo bem, o que eu preciso de igreja? Eu não preciso de igreja. E aí que é o perigo. Por isso que Paulo tinha esse problema também. E se nós formos lá em Gálatas 4, 13, 14, Gálatas, a mesma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, 13 e 14 de Gálatas. Ali ele dá uma impressão mais ou menos que seria, não diz exatamente qual que era a enfermidade de Paulo, não diz. Mas para nós não interessa, interessa o poder de Deus e a mensagem do Senhor. E lá diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho, presta atenção, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Está vendo? Até Paulo, ele pregou a primeira vez por causa de um espinho na carne, de um problema. E então é normal a pessoa vir na igreja para buscar a solução de um problema, porque Paulo fez isso. Paulo não era um ET, Paulo não era de outro planeta, Paulo não era igual eu e você. Ele tinha problemas também, tinha dificuldades. E o espinho na carne, conforme Gálatas 4:13,
era uma enfermidade física, um problema físico, ainda que a Bíblia não relate que tipo de enfermidade era no corpo. Mas a Bíblia é bem clara que diz aqui, por causa de uma enfermidade física, não espiritual. E lá no versículo 8, olha só. Por causa disto, lá voltamos lá em... Vamos ler o 14 aqui também de Gálatas. E posto que a minha enfermidade na carne, olha só, sendo bem específico aqui, não tá? Aqui não é no sentido figurado não, no sentido literal mesmo. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo. Olha essa mensagem, velho. Parece que foi escrita agora. Antes me recebestes como anjos de Deus, como o próprio Cristo Jesus, aleluia. Eu não sei se você entendeu, mas isso quer dizer que a mesma coisa que as pessoas pensavam no passado aqui, pensam a respeito hoje da igreja. Para resumir, as pessoas estavam olhando para Paulo e diziam, esse homem aí tem enfermidade e vem querer pregar para nós. Ele não faz isso também? Claro que faz, igreja. Que o homem não está pregando, nós temos enfermidade. A pastora está pregando, nós temos enfermidade. Não importa. Não importa, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Por isso que ele está dizendo aqui, e posto que a minha enfermidade da carne foi uma tentação. Ou seja, as pessoas olhavam para Paulo e não ficavam olhando a pregação, ficavam olhando o defeito de Paulo. Quem está entendendo, levanta a mão. Parece um pouco difícil entender, mas se você entrar na palavra, você vai entender. Ou seja, as pessoas ficaram criticando, trazendo para os dias de hoje, ficaram criticando aquela pessoa que está à frente do trabalho e tem enfermidades. É como se tivesse um pastor que estivesse nas cadeiras de rodas e ficasse aqui sentado na cadeira de rodas, com a Bíblia aberta, pregando a palavra de Deus. Você acha que não ia ter alguma pessoa sentada no banco que ficava recriminando? Mas esse pastor está pregando a palavra e ele está na cadeira de rodas. Assim com Paulo. Mas nessa carta de Gálatas aqui, não. Nessa carta de Gálatas, ao contrário. Porque veja bem o que diz ali no verso 14 de Gálatas. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Ou seja, quase que o povo levou a criticar Paulo. Contudo, não me revelastes desprezo. Ou seja, não desprezaram a Paulo. Nem desgosto. Antes me recebestes como anjos de Deus, como anjo da igreja. Porque é a palavra que vai sair da pessoa, não é a pessoa. Não é o estado da pessoa. A pessoa pode estar até num leito de dor. O pregador, a pregadora, pode estar até numa UTI, lá no hospital. Mas é um servo de Deus. Uma serva de Deus, como a Arlete falou aqui. Mesmo no leito de enfermidade, ela pode abençoar outra pessoa. É isso, igreja. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Para nós não olharmos para o corpo físico. É isso que Paulo está falando aqui. Mas Paulo, como era um homem carnal, como eu e você, veja o que ele diz ali em 2 Coríntios, no versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Afastasse o quê? Aquele problema que ele tinha, aquele espinho na carne. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você já não fez isso? Nós queremos viver no paraíso já, então. Não quer ter problema nenhum. Se você não quer ter problema nenhum, você está indo contra a palavra. O que é isso, pregador? Sabe por quê? Porque Jesus falou o quê? No mundo tereis margorosas, costeladas, puxadas, feijoadas, festas, blá. Não. Tudo isso é bom, é bom. Mas no mundo tereis aflições, aleluia. Ponto final, vírgula. Mas tende bom ânimo, igreja, ânimo. Porque eu venci o mundo. E ele disse que não venceu a palavra, venceu o mundo.
Porque o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. E Jesus disse, porque eu venci o mundo, e você também vencerá, em nome do Senhor Jesus Cristo. O crente que é filho e filha de Deus, de vez em quando, veja bem, eu estou falando pela palavra aqui, não estou inventando nada não. O crente que é filho e filha de Deus, foi falado aqui já. De vez em quando, ele tem que ter um testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida. Fique com essa palavra. Eu não estou terminando agora, mas marque bem essa frase. O crente, filho e filha de Deus, verdadeiro, de vez em quando, tem que ter testemunho da sua vida. Ou na família, alguma coisa diferente. Você não pode ficar 15, 20 anos e não ter nada de bênção. Alguma coisa tem que contar. Deus tem que trabalhar na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque senão você está vivendo o evangelho só de teoria. Você tem que ter testemunho de vez em quando. Se for possível sempre, né? Mas pelo menos de vez em quando, né? A pastora diz, quem tem testemunho? Ninguém tem, não. Eu tenho, pastor, me chama lá. Quem tem testemunho? Eu tenho, pastor. Quem tem testemunho? Eu tenho. Faça um fila. Tem muito testemunho aqui hoje. Muito. Faça um fila. Agende com o pastor, porque não vai dar, o pregador vai pregar nessa noite, não tem tempo, todo mundo dá testemunho, porque Deus está operando na tua vida. Deus tem que operar, você tem que colocar a fé em ação. Nós cantamos aqui, se a gente colocar a nossa fé em ação. Talvez você diga, mas você não tem problema nenhum, irmão, você tem uma saúde de ferro. Não, claro, tem uma saúde boa, mas faz 20 anos que eu faço acompanhamento da próstata. Desde os 40 eu faço acompanhamento. E a cada acompanhamento, você acha que eu não coloco na oração? Você acha que eu não coloco na presença de Deus? Para que cada exame, a cada 6 meses, o médico chegue para mim e diga, olha, Gabriel, está tudo certinho nos seus exames. Glória a Deus por isso. São 20 anos que Deus tem estado. E eu creio que Deus vai continuar em nome de Jesus. A cada exame fica na expectativa. Você colocou na presença de Deus. E o médico diz, está tudo ligado, Gabriel. Pode fazer não 6 meses, agora pode fazer 1 ano, cada 1 ano, está tudo certinho, tudo equilibrado. Mas tem que estar acompanhando, porque é normal, depois dos 40 anos, o homem, assim como a mulher também, tem que fazer os exames, não pode ter preconceito, após 40 anos, fazer pelo menos uma vez por ano, porque é normal no homem a próstata e crescer. O que é a próstata? A próstata é uma glândulazinha pequena, mas tem que ir acompanhando, porque ela vai crescendo, e se você deixar, quando tiver com 70 anos, vai querer ir lá no médico, você não vê, mas lá no exame vai aparecer. E daí? Coloque sempre tudo que for fazer na presença de Deus. É errado você ir médico? Não é errado não. Vai no médico, mas antes coloque tudo na presença de Deus. Ou você acha que quando fui estudar os dedos eu me coloquei em oração também? Porque eu sei, desde criança que eu sofria com os dentes. Graças a Deus agora com 60 anos vai ficar resolvido. Agora é só pino na boca, agora não tenho que ver mais. Mas desde criancinha, eu lembro que sempre minha mãe levava lá no Antigo Sandu, lá em Rio Negro, que a gente até hoje tem um prédio lá, em preto, posso resolvido lá em Rio Negro, Antigo Sandu. A mãe me levava, pequenininho lá, era com uma faixinha aqui na boca, sofrendo com dor de dentro. Então você não acha que coloquei na presença de Deus aquela cirurgia? Nem que eu sei que cirurgia, qualquer cirurgia é terrível. E qualquer cirurgia você tem que levar a sério. Principalmente de dentro, porque se entrar contaminação ali na gengiva para dentro, é perigoso. Agora imagine 10 dentes. Mas na oração primeiro. Para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E olha o que Paulo então fez ali no versículo 8. Por causa disso, por causa da enfermidade, 3 vezes ele pediu ao Senhor, Senhor, eu estou pregando a palavra de Deus, as pessoas olham para o meu defeito, eu estou aceitando. E ele pedia 3 vezes, por que 3 vezes? Porque o judeu, ele tem costume, é lei, orar, e Paulo era judeu, claro, ele era romano, é cidadão romano, mas ele era judeu de nascimento, que era da tribo de Benjamim, nascido em Tarso, que hoje é a atual Turquia, por isso Paulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, mas ele era de família da tribo de Benjamim, que era judeu. Mas ele era cidadão romano, por quê? Porque Tarso, aquela cidade era dominada pelo Império Romano. Então ele era cidadão romano e judeu ao mesmo tempo. E ainda fariseu. 3 coisas.
Por isso que ele era soldado romano, senão não podia ser. Ele tinha cidadania romana. Era judeu de nascença, mas tinha cidadania romana. Então era costume, era lei até hoje, os judeus eles têm 3 orações por dia. De manhã, ao meio-dia e à noite. E ele pediu para que o Senhor afastasse dele. E o versículo 9 diz: então ele me disse: a minha graça te basta. Diga, a minha graça te basta. Mas fala com fé: a minha graça te basta. Por que graça? Graça é aquilo que nós recebemos de Deus sem merecermos. Graça é um presente de Deus sem nós merecermos. Porque se for pelos nossos méritos, pelo merecimento de cada um, ninguém tinha recebido nada de Deus. Por isso que nós vivemos no tempo da graça. Por isso Deus falou: a minha graça, tudo aquilo que Deus dá, sem cobrar nada, em outras palavras, te basta, Pedro. Paulo, desculpa. Então, o que era um probleminha que Paulo tinha na enfermidade, diante daquilo que ele era usado na mão de Deus? Nada. Se Deus falou: a minha graça te basta, vocês vão estar entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. A minha graça te basta. E graça é tudo aquilo que Deus nos dá através da palavra. Então aquela enfermidade, aquele problema, aquela dificuldade que eu tenho e que você tem, diante de Deus se torna isso aqui, ó igreja. Então você não tem que temer nada. Eu sei que falar assim é fácil, é na hora da aprovação que você é provado. É na hora daquela tormenta que deu ontem, quantos aqui lembraram de levantar a mão para o céu e repreender o nome de Jesus? Acho que a maioria não. Ao contrário, está desesperado. Meu Deus do céu, minha casa, meu telhado, o meu carro, o vidro, sei lá. Não. E deu 3 vezes, não sei se para cá, mas lá nós moramos, deu 3 chuvas de granizo. Primeira, fraquinha, daí deu um tempo lá, daí deu mais uma fraquinha, daí a terceira, daí foi grande. Daí cada pelotão desse tamanho assim de granizo. Nas 2 primeiras, tranquilo. Eu sei que confio. Fraquinho. Igual a terceira, opa, agora é contigo, Senhor. Aí eu levantei a mão assim, repreendi em nome de Jesus. Eu lembro que há 2, 3 anos atrás, quando tinha aquele Scorpio, 2 vezes, isso é testemunho, igreja. 2 vezes Deus livrou. Não sei se foi no passado, ou no atrasado que deu aquelas chuvas de granizo. 2 vezes Deus me livrou da chuva de granizo. Eu orei antes, estava acho que na cidade, e pedi a Deus: olha, acredite se quiser, igreja. Por isso que eu falei, o crente tem que ter testemunho. Acredite se quiser. Eu coloquei o carro na garagem. Só deu tempo de colocar o carro na garagem, velho. 2 vezes, foi uma vez, 2 vezes. Uma vez foi com o Scorpio, outra vez não lembro que carro que eu tive. Tem que ter testemunho. Eu lembro uma vez também que era para nós termos uma vigília fazendo potreiro. E todos sabem que era bater a chover. Todos sabem era um problema ou outro. Não, isso não é normal. Eu pedi para Deus assim: vamos fazer sábado que vem. Eu quero uma noite maravilhosa para a vigília. Para resumir, era época mais ou menos assim, nessa época também. Deu uma noite maravilhosa. Um luar maravilhoso. E depois, para compensar, depois da vigília, um café maravilhoso e uma panela cheia de pinhão, que era pinhão depois da vigília. A segunda bênção, a primeira é espiritual, a segunda bênção é o alimento. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é quando você está fraco, é que você é forte. O Paulo aqui, Deus não está falando aqui que você tem que ficar sempre fraco. O pregador falou que essa é a profissão da fraqueza. Então hoje eu não consigo ir na igreja, amanhã também não, depois de amanhã também não, para os irmãos olhem por mim. Não é nesse sentido não. Aqui Paulo está falando que quando você está na presença de Deus, tem momentos de fraqueza? Tem. Mas se você está na presença de Deus, entenda bem, igreja, como o pastor Jaime Mori fala sempre assim, entenda bem. Entenda bem, quando você está na presença de Deus,
Isso não quer dizer que você não vai ter luta, mas você está na presença de Deus. Então, quando vem a luta, vem o problema, você fica fraco espiritualmente. Mas quando você está fraco espiritualmente, aí é que você está forte. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Aleluia. É fácil entender, igreja. Às vezes as pessoas dizem, mas é difícil entender a palavra. É difícil se você não pedir sabedoria a Deus. Aí é difícil. Agora, se a pessoa ela não faz nada certo. De repente, mas o pregador falou que eu não estou fraco, eu sou forte. A pessoa nem lembra de igreja, nem lembra de Deus. Daí vem o problema, mas o pregador falou que eu não estou fraco, eu sou forte. Esqueça. Deus não tem compromisso com você. Eu estou falando isso? A Bíblia diz que Deus tem compromisso com os seus. Diga amém. Aleluia. Pode ver o que dizer, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os irmãos notaram a palavra ali, ó, se aperfeiçoa. Essa é a palavra-chave. Se aperfeiçoa. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é fazer algo, aquilo que está bom, faz melhor ainda. Os irmãos estão entendendo? O meu poder se aperfeiçoa. Deus não está falando que o meu poder vai naquilo que não tem nada. Não! Aperfeiçoar. Aperfeiçoar, fazer melhor. Essa garrafa aqui está bonita, mas pode deixar melhor ainda. Vou aperfeiçoar. Ou seja, em outras palavras, quer dizer, que você tem o Espírito Santo de Deus, diga amém. Você está na presença de Deus, mas quando você estiver fraco, Deus vai lá e te aperfeiçoa, te dá mais poder na fraqueza. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aí que as pessoas vão olhar para você, e ali que vai ser o diferencial. Aí que vem aquele verso lá de Malaquias. E outra vez, quer dizer, 1, 2, 3, e outra vez vereis a diferença, igreja, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o injusto. É eu que estou falando isso? Não. A Bíblia diz que tem que haver diferença. A pessoa tem que olhar para você e ficar admirada. Meu irmão, minha irmã, como é que você pode ter tanta calma nesta hora? O diferencial está aí. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, Deus estava deixando aquele espinho na carne, para que Paulo, não, como diz lá no versículo primeiro que nós lemos, não ficasse orgulhoso, não se soberbecesse, quer dizer, orgulhoso, não, excusado, só posso Paulo, eu vou lá pelo medo, porque isso, aquilo, a Bíblia vai. Então Deus deixa essas coisas para a gente não ficar dizendo, sou super-homem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos espinho na carne, sim. E principalmente, e muito mais aquele que está à frente do trabalho, tem muito mais espinhos na carne do que você, muitas vezes você está sentado no banco, porque aquele que está à frente do trabalho, Satanás, ele lança os dardos inflamados contra quem está na frente, aleluia. Numa guerra, você procura matar aquele que tem hierarquia maior. Os soldados não incomodam muito, mas se matar o chefe, o capitão, o coronel, praticamente está ganhando a guerra. Assim também é na obra do Senhor. Então, para que Paulo não ficasse gloriando, que ele era o tal, que era o apóstolo Paulo, que ele era criado nas leis fariseus, ele era fariseu, judeu e romano. Ele era fariseu porque foi criado com o maior mestre, o maior sábio da época, é o rabino Gamaliel. Ele foi criado desde criança nas leis judaicas. Outros dizem que Paulo tinha problema de visão, porque essa carta aqui, ele mandou outros escrever. Mas a Bíblia, ainda que a gente for analisar, pode ser que tenha algum sentido, porque Paulo era muito letrado. Mas a Bíblia diz, se você ler todo esse capítulo aqui, que ele mandou outro escrever, que agora eu não lembro o nome, mas se você ler o capítulo inteiro, vai ver que outro estava escrevendo para Paulo. Mas por que Paulo escreveu? Provavelmente, talvez tinha problema de visão. Então pediu para que outro escrevesse a carta. Mas isso não está na Bíblia, então não adianta a gente acrescentar aquilo que não está. Versículo 10, partindo para o final. Pelo que sinto prazer,
Prazer, quem tem prazer é sempre só por Deus mesmo, igreja. Quem tem prazer nas fraquezas é só você ter no sentido espiritual da coisa, para você entender o que é esse prazer. É aquela alegria, não é aquele dizer, sinto prazer nas fraquezas. Então eu vou sair daqui, vou sair pecando para ele. Eu tenho que sentir prazer nas minhas fraquezas. Não é nesse sentido, não. É no sentido de que você está com Deus, de repente vem um problema e Deus age na tua vida. E você fica alegre, é isso? Prazer nas fraquezas. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo isso por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga comigo, quando sou fraco, aí é que sou forte. Para terminar, eu quero dar alguns exemplos bíblicos. Eu gosto de usar sempre a palavra, eu gosto de usar mais a palavra. Você acha que Deus pegou as pessoas que estavam lá em cima, as pessoas que eram fortes? Não, ao contrário. Deus pegou justamente os fracos. Se lembra de Golias? Golias era forte. E Deus pegou quem para derrotar ele? Davi. Davi que era magricelo. Davi que não tinha aparência de soldado. Ele tinha aparência, diz a Bíblia, que tinha uma boa aparência. Ou seja, uma pessoa que olhava com uma formosura, não tinha aquela aparência assim de soldado romano. Você vê aquelas estátuas daqueles romanos lá que tem lá em Roma, são caras fortes, né? O rosto assim. E Davi não, Davi tinha aparência gentil, diz a Bíblia. Não tinha aparência de soldado. Tanto é que não quis nem usar a armadura, que era muito pesada. Mas Deus usou justamente o Davizinho para vencer o Golias. Então você, nessa noite, você não quer ser o Golias. Se você entendeu a palavra, você quer ser Davi também. Eu quero ser Davi. Eu quero ser uma pessoa raquítica fisicamente, mas o espiritual deve ser Davi para vencer o Golias deste mundo, o Golias das tentações deste mundo, em nome de Jesus. Você lembra de Pedro? Foi falado aqui nessa noite também, que Pedro, enquanto estava fazendo aqui o que Paulo queria fazer, se obedecesse, se sentia orgulhoso, ele teve uns minutos de orgulho. Ele começou a andar sobre as águas. Agora estou fazendo igual Jesus. Jesus disse que eu não faço a mesma coisa. De repente, você conhece a história. O que aconteceu com Pedro? Senhor, não estou falando. E Deus provou que era Deus com Pedro ali. Na fraqueza de Pedro. Naquele orgulho, a Bíblia diz, nós também que nós podemos pensar que Pedro foi orgulhoso, estava fazendo igual Jesus, mas estava se afogando, o orgulho subiu. E daí Jesus foi com Pedro e usou Pedro na sua fraqueza e fez Pedro novamente caminhar sobre as águas. Nós precisamos Jesus intervir. Mais exemplo, Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele não conseguia nem falar direito. Ele tinha problema de voz. Alguns dizem que ele era gago. Por isso que ele passava para Arão, ele passava o discurso para Arão falar para o povo, porque Moisés tinha dificuldade para falar. E foi um dos maiores homens que a Bíblia nos relata. Deus ele prova na fraqueza. Vou dar mais um exemplo aqui, Sansão. Sansão, ele fez tudo quando tinha o cabelo comprido. Depois faltou, vamos resumir aqui, você conhece a história, você sabe, você que não conhece, vai procurar ler essa história de Sansão. Depois que ele perdeu o cabelo, ele ficou sem forças, aleluia. Mas o último pedido de Sansão, Deus atendeu ainda, mesmo com o cabelo cortado, Deus deu mais uma vez a força para Sansão. Ou seja, Deus provou a sua fortaleza na fraqueza de Sansão. E a Bíblia diz lá na história de Sansão que ele matou mais pessoas naquele momento do que quando ele tinha o cabelo comprido. Sabe por quê? Porque Deus interviu na fraqueza de Sansão. Então ele foi forte quando ele estava fraco. Aleluia! E para terminar, Paulo. Nós sabemos a história de Paulo, nem vou aqui me prolongar muito. Paulo era perseguidor do povo cristão. Ele matava os cristãos da espada, porque ele era fariseu, foi criado
na religião. Ele não fazia isso porque era um assassino, ele era homicida, ele era mau, não. Ele fazia, Paulo fazia isso e perseguia o povo cristão, ele estava fazendo aquilo pela religião. Porque ele era um homem religioso, ele era fariseu, ele foi criado nas leis dos fariseus, a seita farisaica, na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então ele seguia a risca. Então ele achava que matando os crentes ele estava cumprindo a ordem de Deus. Mas depois ele foi tremendamente usado nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, aplauda ao nome do Senhor Jesus. E não esqueça de uma coisa: quando você estiver fraco, aí é que você está forte em nome de Jesus Cristo.